Os discípulos, quando ouviram o anúncio do que Jesus havia dito, eles ficaram sem entender. E diz aí o verso 3, que aproveitando a oportunidade, os 4 mais chegados perguntaram a Jesus quando sucederiam estas coisas. Quando sucederiam estas coisas? E que sinal haveria delas quando tudo estava para se cumprir? E Jesus então responde com o que segue. Eu vou ler o texto aqui, que vai até o verso 13, de 5 a 13. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque os discípulos haviam perguntado a respeito do fim do mundo também. É só procurar passagem paralela em Mateus. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão os tribunais e as sinagogas, sereis açoitados, os farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui o Senhor Jesus dá o que a gente chama de os sinais do fim. Respondendo à pergunta dos discípulos, que sinal haverá? Esses sinais, se vocês prestaram atenção, eles são bem gerais. Eles não têm como objetivo nada que não seja apenas dar certeza de que essas coisas vão acontecer e não marcar uma data no calendário. Eles são sinais tanto da destruição do templo quanto do fim do mundo. Essas duas coisas estão misturadas aí. Lembrando que muitas profecias do Antigo Testamento tinham duplo cumprimento ou mais. Esses sinais, eles não servem para a gente marcar uma data da vinda de Cristo, mas eles servem para confirmar a autoridade de Jesus como profeta e filho de Deus. Imaginem o seguinte: Jesus no alto de um monte, cercado de 12 discípulos, um vai traí-lo, outro vai negá-lo e 10 vão fugir quando ele for preso, perseguido pelas autoridades, rejeitado pelo seu povo, e ele diz assim: um dia todo mundo vai falar de mim. Um dia o evangelho, as boas notícias a meu respeito serão pregadas no mundo todo. Ou ele é um megalomaníaco, não é? Ou ele sabia o que ele estava dizendo. Lá, fechadinho, um grupinho, uma seita, não é? Lá, trancada no alto de um morro, com medo de todo mundo, ele diz: um dia vocês todos serão odiados por causa do meu nome, a ponto de que os seus familiares vão matar vocês, por amor ao meu nome. Não tinha jeito de Jesus saber estas coisas lá no ano 33, no alto daquele monte, naquela situação que ele estava, a não ser por divina revelação ou onisciência, que é o caso. E o objetivo então destes sinais é mostrar que Jesus não era uma pessoa comum, que ele era o Filho de Deus, porque tudo o que ele diz que haveria de acontecer num período em que havia paz, a paz romana predominava no império, Jesus disse: vai ter guerra. Num período de relativa tranquilidade econômica garantida pela economia romana, ele diz: vai ter fome e vai ter miséria. Vai ter fome e vai ter miséria. Esses sinais têm como objetivo atestar a divindade de Jesus e a certeza de que aquilo que ele disse vai cumprir, particularmente a sua vinda. Esse é o objetivo. Infelizmente, nós sabemos que muitas pessoas têm usado esses sinais para tentar construir ou tentar adivinhar a vinda de Cristo. Não é o alvo desses sinais. Ele disse primeiro que haveriam falsos profetas. Está aí do verso 5 a 6. Cuidado que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Jesus disse que seriam muitos. Vê só, muitos virão em meu nome. Ué, quem ele pensava que era para dizer isso?
né? Lá isolado no alto do Monte das Oliveiras com aquele grupinho de discípulos, um traindo, já trazendo um grupo armado para prendê-lo, né? Então, mas ele diz, pois é, um dia muitos virão em meu nome, né? Dizendo que era o Messias, que enganariam a muitos. E a mensagem deles é: o fim chegou, o fim está próximo, as coisas finalmente estão acontecendo. Jesus se referia aos falsos messias, que começaram nos seus dias até os dias de hoje. No ano 130 depois de Cristo, apareceu Bar Koba, que anunciou que era o Messias e liderou uma segunda revolta contra os romanos, quando os judeus foram completamente esmagados também. Recentemente, né, o coreano, o reverendo Moon, disse: sou eu. Nós temos a nossa versão do Henrique Cristo aqui no Brasil, não é? Nós temos gente vindo em nome de Jesus através da história, com esse discurso de que o fim chegou, e enganando muita gente. Isso tem acontecido logo depois que Jesus disse essas palavras até o dia de hoje. A história da igreja é marcada pelos falsos profetas, que aparecem em nome de Jesus. Então, com isso, Jesus acertou completamente esse sinal, não é? Depois ele fala da chegada de guerras e o anúncio de outras guerras, versos 7 e 8. As guerras são conflitos armados ou não entre reinos, povos e nações, e desde os dias que Jesus pronunciou essas palavras até hoje as guerras têm acontecido. Como eu disse, na época de Jesus havia a Pax Romana, mas 40 anos depois que ele começou, que ele disse essas palavras, as guerras começaram a sacudir o Império Romano. 4 imperadores foram trocados em um único ano: Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano. E aí nunca mais parou. Só nos últimos 300 anos houve 300 guerras na Europa. Advertência aos discípulos que Jesus dá então. Veja só o que ele disse: quando vocês ouvirem falar das guerras, não se assustem, é necessário que assim aconteça. O propósito de Deus com essas guerras é mostrar que nós não podemos conviver em paz, que nós não podemos promover a paz mundial e que se Deus não nos ajudar, nós nos destruiremos. Objetivo. Por isso que diz, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Tem uma guerra lá no Oriente Médio, o pessoal diz, Jesus está voltando. Tem uma guerra no Oriente não sei aonde, os islâmicos estão promovendo atentado terrorista, a gente marca o dia da vinda de Jesus. Ele disse claramente que estas guerras ainda não eram o fim. O mundo não vai se acabar por meio de guerra. Ele diz no final do verso 8, estas coisas são o princípio das dores. Elas marcam esse período que antecede a vinda de Cristo, que é chamado desse período de princípio das dores, as dores que a humanidade sofre, que ela experimenta enquanto não chega o reinado pleno e a época do Messias. A advertência então é que eles não deveriam se assustar, pois o fim do mundo não vem através de uma guerra. As guerras servem para mostrar o pecado e também a ira de Deus. O próximo sinal que ele menciona são calamidades na natureza, está aí no verso 8. Marcos diz, de acordo com Marcos, Jesus falou de terremotos e fomes. Lucas acrescenta pestes também, e que eles aconteceriam em vários lugares, e assim de fato tem acontecido. No ano 60 a 80 houve uma grande fome naquela região, conforme o livro de Atos nos diz. No verão do ano 70, no mesmo ano em que Jerusalém foi destruída, o vulcão Vesúvio destruiu Pompeia e Herculano, numa das maiores tragédias da história. Só no século XIX houve mais de 700 tremores e terremotos. Então tem havido tudo isso que Jesus falou: fomes, pestes, terremotos, tsunamis, isto desde e até antes que ele falou, até os dias de hoje, e a intensificação continua. Estas coisas diz Jesus no verso 8
elas são apenas o princípio das dores, como nós já mencionamos. Os rabinos usavam essa figura do princípio das dores para descrever o período do sofrimento antes da chegada do Messias. E o Senhor descreve esta fase como sendo as dores de contração da história que se aproximam do clímax. Outro sinal que o Senhor Jesus deu é a perseguição e o martírio dos seus discípulos, o que eu já disse seria impossível de prever. Seria impossível de prever. Mas ele falou, está aí no verso 9: vocês estejam de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. E no verso 11: quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque o Espírito Santo estará falando através de vocês. Jesus disse isso, que eles seriam açoitados e mortos, tribunais e sinagogas, perante poderosos, para dar-lhe testemunho para todas estas pessoas a respeito de Jesus. Isso teve início logo após o dia de Pentecostes. É só ler no livro de Atos a perseguição que os judeus moveram implacavelmente contra os cristãos. No final da vida do apóstolo Paulo, em meados da década de 60, começaram as perseguições movidas pelo Império Romano. E houve 10 ondas de perseguição consecutivas, desde o imperador Nero, que foi o primeiro, até Diocleciano, que foi uma das perseguições mais ferozes. Depois o cristianismo se tornou a religião oficial do império, mas isso também não evitou perseguição durante a Idade Média contra aqueles grupos fiéis que não queriam se sujeitar ao ensinamento de Roma. Depois, na Reforma Protestante, perseguições também. Nós ouvimos de governos comunistas e muçulmanos. Hoje nós sabemos que o cristianismo ainda é a religião mais perseguida do mundo. Até hoje em dia se cunhou uma palavra para descrever isso: cristofobia, ódio aos cristãos. E agências internacionais que monitoram a perseguição religiosa nos falam de números impossíveis de pensar para nós, não é? De pessoas que estão atualmente 200 a 300 mil, chegando a 500 mil em alguns lugares, de cristãos no mundo todo que são perseguidos diariamente por conta da sua fé, ou com perseguição física, ou com perseguição, ou com abuso verbal e outro tipo de opressão. Aqui no Brasil, existe um termo que nós usamos para o tipo de perseguição que é feita ao cristianismo aqui no Brasil, é a chamada perseguição simbólica. Ela não é física, ainda não é física, mas ela é feita de maneira indireta, através do Estado, através das leis que são passadas, da influência na cultura, na arte, da educação, que cada vez mais empurra os cristãos para fora da vida pública e os limita às suas casas e aos seus templos. É uma forma de perseguição que nós chamamos de perseguição simbólica. E Jesus disse claramente que isso haveria de acontecer. Ele nos diz aí que nós deveríamos ficar de sobreaviso para não sermos surpreendidos pela dor, pelo sofrimento e pelo medo.